E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de redemocratização do país depois do governo de Getúlio Vargas, né? Então nós vamos falar hoje sobre o período ali de 45 até 64. Bom, após o governo de Getúlio Vargas, né, nós temos convocação para as eleições e é eleito aí Eurico Gaspar Dutra como presidente do país. Depois disso nós temos então a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia promulga uma nova Constituição e são eleitos aí de forma direta os representantes dos cargos legislativos, né, e executivos, tanto das esferas municipal, quanto estadual, quanto federal. O PCB, o Partido Comunista do Brasil, ele volta à legalidade, ele consegue colocar alguns de seus membros aí nas cadeiras políticas, né? Luiz Carlos Prestes é eleito senador, por exemplo. Porém, depois que é eleito, o partido, por conta da aliança do Brasil, né, da ligação que o Brasil apresentava aos moldes dos Estados Unidos, por conta de toda aquela situação de Guerra Fria que nós já vivíamos, o PCB é colocado na ilegalidade por ser considerado um partido aí antidemocrático. Então, a partir do governo de Dutra, aí, o PCB novamente volta à ilegalidade por conta de sua raiz comunista no país. Durante o governo de Dutra, né, o Brasil se alinha aí aos Estados Unidos e passa a ter um Estado menos interferente na economia, um governo mais liberal, um governo que permite aí maiores importações, diminuição de taxas e etc. Então, depois do fim do mandato de Eurico Gaspar Dutra, Vargas aí se apresenta como candidato democrático, cai nas graças do povo e é eleito em 1950 de forma direta para o cargo de presidente da República. Então ele começa um governo aí com uma forte raiz de expansão industrial e também de nacionalismo. Vargas então cria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, estimula a produção industrial no país, cria a Petrobras, empresa que passa a ter um monopólio aí da extração do petróleo no Brasil, cria a Eletrobras, uma outra empresa estatal responsável aí por toda a administração e geração de energia elétrica no país, e toma mais uma série de medidas de cunho nacionalista aí, aumentando o poder do Estado, aumentando a influência do Estado no território brasileiro. O problema é que nem isso tudo fez com que o governo de Getúlio Vargas fosse um governo tranquilo, né? Houve uma série de manifestações pedindo aumento do salário mínimo, pedindo diminuição da inflação. Quando Getúlio Vargas alcança aí um aumento do salário mínimo, ele coloca o salário mínimo em pé de igualdade com as carreiras dos oficiais das Forças Armadas. Isso gera um forte descontentamento nos empresários, nos industriais, né, por conta do alto valor a ser pago. Também existe um descontentamento por parte do Exército, que foi deixado de lado durante o governo Vargas. E por conta disso tudo, gera-se uma situação muito grave de descontentamento em relação ao governo de Getúlio Vargas. Carlos Lacerda, um político do estado do Rio de Janeiro, então surge aí como o principal opositor de Getúlio Vargas. Ele, depois de atacar intensamente o governo de Getúlio Vargas, criticando uma série de medidas aí de cunho nacionalista, né, e que atrapalhavam o desenvolvimento econômico do país, ele sofre um atentado, conhecido como atentado da Rua Toneleiro, em que o seu segurança, o major Rubem Vaz, ele toma um tiro e morre, enquanto Carlos Lacerda toma um tiro no pé. Carlos Lacerda, que era na verdade a vítima do atentado, mas quem acaba morrendo é o seu guarda-costas, né, o seu segurança. Por conta disso, ele coloca uma série de pressões na mídia contra Getúlio Vargas, dizendo que, na verdade, esse atentado foi a mando de Getúlio Vargas, através de seu chefe de segurança, Gregório Fortunato. Eles teriam aí organizado esse atentado contra a vida de Carlos Lacerda. Bom, é iniciado um processo policial para investigar esse crime, e depois eles prendem um membro da guarda pessoal do presidente, e esse membro da guarda pessoal, ele diz que ele recebeu uma ordem de Gregório Fortunato, que era o chefe da segurança do presidente, para contratar um atirador e matar aí Carlos Lacerda.
Então isso gera uma grave crise no governo de Getúlio Vargas, aliando-se ainda à crise da questão da inflação, à crise das questões do salário mínimo, descontentamento das classes operárias em relação ao governo de Getúlio Vargas. Isso tudo cria um clima de tensão em volta do governo de Getúlio Vargas. A oposição preparou um documento organizando aí um processo de impeachment contra ele, que depois se reúne aí com os seus ministros, tentando achar alguma forma de resolver essa crise que o governo dele passava. Ele percebeu que não teria nenhum tipo de saída para conseguir vencer essa crise no seu governo, e ele acaba decidindo por tirar a própria vida, dando um tiro no peito e aí colocando, enfim, o seu governo, né? E aí ele deixa uma carta testamento em que uma frase passa a ser muito famosa, em que ele diz que saio da vida para entrar na história. Então Getúlio Vargas põe fim ao seu governo e à sua vida, se matando, né? Cometendo suicídio, dando um tiro no próprio peito. A morte de Vargas, embora o governo estivesse em crise, gerou uma forte comoção nacional, e a culpa disso tudo foi colocada aí nos Estados Unidos e em Carlos Lacerda e em seu partido. Por conta disso, Carlos Lacerda teve que ser protegido da fúria popular, até que ele decide por ir a um exílio voluntário à Europa. Por conta da morte de Getúlio Vargas, quem assume o poder é Café Filho, seu vice, que já tinha rompido aí com Getúlio Vargas nos últimos meses de seu governo, e ele vai assumindo aí o governo do país até as próximas eleições. Então, depois do final do governo de Café Filho, em 1955, é eleito Juscelino Kubitschek, tendo como vice João Goulart. Ele é eleito, então, usando aí como slogan 50 anos em 5, 50 anos de progresso durante os seus 5 anos de mandato. Então, Juscelino Kubitschek investe pesadamente aí, nas indústrias, ele remove as taxas e os impostos que foram colocados aí durante o governo de Vargas, estimula a produção de bens de consumo, eletrodomésticos, automóveis, estimula a construção de portos, estradas, rodovias, estimulando aí a produção nacional, aumentando a quantidade de importação e as transações econômicas com os países estrangeiros. Assim, ele consegue aí gerar um aumento na economia, embora isso tenha gerado também um grande crescimento inflacionário no país. Um dos seus maiores feitos, então, em que ele se tornou mais famoso, foi a construção da nova capital, Brasília. Essa construção, no início, teve uma forte imposição negativa, né? Uma forte reação contrária a essa vontade dele, principalmente por conta da oposição, que enxergava nisso um gasto estratosférico, que de fato foi, geraria uma alta taxa de inflação e que talvez não seria benéfico para o país aí fazer a alteração da capital nacional do Rio de Janeiro para Brasília, que seria uma cidade ali em Goiás, né, no centro-oeste do país. Mesmo assim, Juscelino Kubitschek consegue a aprovação do Congresso para que a nova capital pudesse ser construída, né, com a direção de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Então o projeto é feito, ele é famoso aí por conta de ser uma cidade totalmente planejada, né? Os candangos, que eram aí os construtores que vieram do Nordeste do Brasil para a construção da capital federal, que depois geraram aí, né, algumas situações sociais problemáticas por conta das suas concentrações nas regiões aí periféricas de Brasília. Mas, por fim, a cidade é concluída em 1960 e a capital federal é transferida do Rio de Janeiro para Brasília. Então a capital aí foi construção do Juscelino Kubitschek, que muitos dizem que teve como intenção fazer a transferência da capital para trazer o desenvolvimento, trazer a população, trazer o avanço para o centro-oeste do país, para o interior do país, mas outros também dizem que o interesse de Juscelino Kubitschek em trazer a capital para o centro-oeste era fazer com que a
capital federal e, portanto, o governo nacional ficasse mais distante das manifestações populares, que eram muito intensas aí na região litorânea, na região das grandes metrópoles, principalmente aí São Paulo e Rio de Janeiro. Então, existem essas duas visões da construção da capital do país e também a grande dívida que isso gerou aí aos cofres públicos por conta de todo o dinheiro gasto. Ao final do governo JK, então, foi eleito Jânio Quadros como presidente e João Goulart como vice-presidente. Embora eles fossem de chapas opostas, na época você votava de forma independente para o presidente e vice-presidente. Então, Jânio Quadros aí herda o governo brasileiro com uma taxa de inflação altíssima, dívida externa crescente e também o problema da corrupção, que era muito presente na administração federal. Então ele decide, para tentar resolver esses problemas, fazer transações econômicas com todos os países, independente da sua visão ideológica. Então Jânio Quadros começa a fazer comércio com alguns países do bloco socialista. Então ele retoma a negociação aí com a União Soviética, permanece fazendo comércio com os Estados Unidos, também faz uma visita a Cuba e quando ele retorna dessa visita, ele demonstra o seu apoio à Revolução Cubana. E isso aí começa a gerar uma dúvida, começa a gerar uma insatisfação em relação ao governo Jânio Quadros por parte de algumas alas militares e de alas conservadoras da política nacional, bem como dos Estados Unidos, por conta dessa tendência que Jânio Quadros apresentava ao socialismo. Isso se intensifica cada vez mais, até que em 1961 ele condecora Che Guevara, revolucionário socialista de Cuba, com a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul. E isso gera um grave descontentamento por parte de lideranças conservadoras do país, bem como dos Estados Unidos, em relação a uma posição socialista que o governo brasileiro estava passando a tomar. Então, Jânio Quadros, em agosto de 61, apresenta sua renúncia ao governo do país. Muitas pessoas dizem que ele apresentou essa renúncia esperando que o Congresso pedisse que ele não renunciasse e, em troca, ele conseguiria mais poderes, conseguiria centralizar mais os poderes na sua mão. Mas não foi isso que aconteceu. O Congresso aceita aí rapidamente a decisão dele de renunciar ao cargo e 7 meses depois assume João Goulart, que na época estava numa viagem presidencial à China socialista. O problema é que João Goulart havia sido um ministro do trabalho do governo de Getúlio Vargas, e isso criava uma insatisfação por parte, principalmente dos militares, por conta do seu posicionamento de viés socialista. Então, João Goulart, quando ele retorna da viagem, ele não assume a presidência, porque o Congresso Nacional decide colocar como presidente momentâneo o presidente da Câmara, né? Então ele desobedece aí a presença, não leva em consideração a presença de João Goulart no país e nomeia como presidente o presidente da Câmara. O Congresso também acaba decidindo por fazer com que o Brasil passasse a estar no regime de parlamentarismo, em que o poder do presidente ele é controlado aí pelo Conselho de Ministros e pelo próprio Congresso. João Goulart inicialmente aceita para que não haja aí um aumento na crise do governo, embora ao longo do tempo ele comece a reverter a visão da população em relação ao seu governo e também convoca um plebiscito para que o povo escolhesse qual seria o regime de governo aqui no país. Ele acaba vencendo esse plebiscito e passa a ser então o presidente do país em 1963. Então João Goulart, aí, apoiado pela esquerda e pelos grupos nacionalistas, lançou as reformas de base, que era uma série de reformas aí, tanto na política, quanto na educação, quanto na administração pública, quanto reforma agrária e assim por diante. A proposta da reforma agrária aí gerou uma grande preocupação, né? Principalmente das elites agrárias do país e também dá uma visão aí dos militares conservadores e da ala conservadora do governo federal. Sucessivas ações de João Goulart geram ainda mais radicalização da visão política do país. E isso atinge o auge de 1964, quando ele reafirma
a sua posição nas reformas de base em alguns comícios públicos. Isso chega a um nível que já era insustentável, e os militares, temendo aí uma crescente da esquerda, temendo uma crescente socialista no país por conta do governo de João Goulart e por todas as suas tendências do governo e pelo apoio que ele tinha na base socialista, decidem depor o governo de João Goulart em 31 de março de 1964, pondo fim então ao seu governo e iniciando o processo que nós conhecemos, a época que nós conhecemos como era militar, como a época da ditadura militar no Brasil. Então, nesse momento, chega ao fim a era da redemocratização do país, que nós conhecemos como a época que vai de 45 até 64, e nós continuamos aí nas próximas aulas com os próximos conteúdos. Eu espero que tenham entendido, que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.